Agora, uma coisa que eu ouvi falar, tá, Maia, que é assim, aquela questão das rubricas da folha de pagamento, que haveria o governo tem uma intenção de entregar para o contribuinte uma tabela mais simples, já com as incidências. Eu até bati um papo com o Fábio aqui sobre os riscos da ordem tributária que isso poderia trazer, né? Quer dizer, o próprio contribuinte seria orientado pelo fisco ao que tributar e o que não tributar. O Fábio até levantou uma tese bem interessante, que isso feriu o Código Tributário Nacional. Então, eu queria ouvir de você se existe realmente essa intenção de se melhorar essa questão da tabela de rubricas e criar uma facilidade, vamos dizer assim, né? Facilidade que talvez, não sei se isso vai ter alguns problemas legais no futuro. Essa é uma ideia que eu achei genial, realmente. Sempre foi um outro dilema que nós nos deparamos desde o início do projeto, que é aquela opção de definir a sua interpretação da legislação e fazer isso se manifestar na sua prestação de informação, ou nós assumirmos uma postura mais, de tutor e orientar que, com relação a isso, o nosso entendimento é esse. Nós entendemos que a forma de se manifestar sobre isso... Deixa essa porta, por favor. Que a forma de nós nos manifestarmos sobre isso é por meio da publicação das normas. E nós fazemos isso por meio das instruções normativas e não necessariamente por meio do sistema. Mas o fato é que quando nós tivemos que desenvolver um aplicativo como o doméstico, nós ali tivemos que nos manifestar sobre nossa interpretação em relação a muitas coisas. E o fato é que isso simplifica muito a vida das empresas, dos empregadores. Muitos empregadores, e vocês sabem que eu também dou aulas em finais de semana, em MBA, e a demanda de muitos alunos é: puxa, eu queria que vocês dissessem como é que é. A maioria das pessoas só gostaria de que dissesse assim: é assim, bota no sistema e eu quero fazer da forma que vocês disserem. E não ficar interpretando e brigando com vocês se eu acho diferente, se eu quero fazer. O que é que acontece? Nos aplicativos simplificados, como o exemplo do doméstico, nós temos uma tabela de rubrica padrão, não é mesmo? As pessoas só optam lá pela rubrica e, ao optarem por aquela determinada rubrica, horas extras ou adicional noturno, automaticamente nós já fizemos as escolhas com relação às incidências. E aquilo é uma manifestação do próprio governo, do próprio Estado, sobre sua interpretação da legislação. O fato é que isso simplifica a vida das empresas. A grande ideia que está surgindo, deve ser a isso a que se refere o Rogério, é com relação à possibilidade de uso pelas empresas dessa tabela padrão. Eu não quero criar aqui minhas rubricas, não. Mostre sua tabela padrão aí, que eu vou enquadrar nisso aí e vou fazer o recolhimento em função das incidências que vocês dizem aí, que entendem que é a mais adequada. E eu não vou ter que ficar aqui me questionando se isso se enquadra aqui, não. Eu vou pagar a título disso que vocês estão dizendo aqui como uma opção de rubrica padrão e facilita a nossa vida. Essa é uma opção que está sendo estudada para que as empresas possam utilizar essa rubrica padrão. E eu tenho um sentimento de que 99% das empresas, com relação a 99% dos seus movimentos, vai optar por essas rubricas padrão. E, eventualmente, naquela específica que ele tem um cuidado ou não, que eles acham que precisam de um tratamento diferenciado, aí ele vai recorrer a uma rubrica que ele criou. Essa seria a grande solução. Porque a grande maioria das rubricas que são utilizadas pelas empresas pode ser a rubrica padrão, sem entrar em polêmica ou correr risco de configurar de maneira inadequada as suas incidências. Eu acho que isso é algo que tem tudo para vingar. O pessoal está estudando como implementar isso, sempre deixando, como acabei de dizer, de forma alternativa. Você pode usar essas rubricas padrão ou alguma rubrica que você achou necessário criar por ter um entendimento de que ela demanda um tratamento diferenciado pelo fisco. Essa é a ideia. Se isso vingar, eu considero e tenho propagado isso dentro do governo como sendo uma das grandes mudanças
de simplificação efetiva e de segurança jurídica, que vai trazer tranquilidade para quem está prestando a informação com relação à interpretação mais adequada da legislação. Na verdade, sim, concordo, né? Maia, interessantíssimo, né? A linha que vocês escolheram, até fazendo um comparativo, o Homolognet era exatamente assim, né? Você tinha lá as rubricas padrão que você vinculava, mas havia a chance de você criar outras rubricas, né? Eu sei que você não participou diretamente do projeto Homolognet, era um outro colega que liderava do Ministério, né? Mas é bem semelhante e atendia à finalidade. Mas também ofereceria um risco, né? Hoje, muitas empresas, por exemplo, tem uma tabela de rubricas, né, que as empresas acreditam que não deveria ter tributação e ficariam expostas, né? Mas eu acho interessante, assim, dando a possibilidade para que o contribuinte escolha, eu acho fantástico. Perfeito. Então, você tem a padrão e você tem a diferenciada. Se você quiser diferenciar, você vai diferenciada. Porque questões semânticas vão sempre aparecer. Ah, mas essa verba, o nome dela está igual na tabela. Mas peraí, mas é essa verba mesmo? Será que é isso que nós estamos falando? Então, eu acho que dando essa opção para o contribuinte, eu acho que ele vai se sentir muito mais confortável. E aí, se ele buscar as padrões, ele vai ter menos risco tributário. Então, para ele vai ser excelente. Talvez acabe um pouco incômodo, né? Porque eu acho que um dos maiores incômodos das empresas é fazer aquela classificação da tabela de rubricas. Você tinha lá 10 rubricas para encaixar. Onde você vai encaixar isso aqui? Né? Era um jogo que as empresas não conseguiam terminar nunca isso. Ô Maia, então pegando o que você disse e o que consta no próprio site do E-Social, né, de que o novo E-Social, uma das principais mudanças seria da tabela, então neste particular é praticamente certa mesmo essa ferramenta. Essa ferramenta. Praticamente, quando eu falo praticamente, quem nos acompanha também está ficando bem claro, né? A absoluta certeza pode mudar, mas não se tem. Está sendo estudada e provavelmente vai ser assim, dando essas duas opções, tanto de usarem a tabela padrão, como também optarem por uma tabela específica ou uma rubrica específica que seja de interesse da empresa e que seja sonante do texto da tabela. Tá. Deixa eu só repetir, então, eu dou um corte só, Maia, dou um cortezinho na transmissão. Então, haverá realmente a opção para o contribuinte usar uma tabela padronizada, é lógico, essa é uma ideia, mas tem uma chance enorme de ela se concretizar, de ele usar uma tabela padronizada, já com as incidências, e se ele quiser criar outras tabelas, ele fica a critério dele colocar as opções de tributação. Legal, isso acho que vai ser uma das ferramentas que vai realmente vai engajar as pessoas e falar, poxa, agora eu estou vendo, realmente vai simplificar meu processo. Eu acho que isso é muito importante.